Você pode até não perceber, mas toda vez que a gente recorre à inteligência artificial, nasce ali uma relação de confiança. Você confia que a resposta que o ChatGPT te deu veio de informações corretas. Confia que o caminho que o GPS do carro te sugeriu é o mais rápido. E confia que a sugestão de revisão do texto está, de fato, melhorando o que você escreveu. É um pacto silencioso que a gente tem com as máquinas. E que tem ainda uma outra camada mais profunda. É preciso confiar que essas interações não vão expor dados sensíveis ou violar nossa privacidade. Tem gente que trabalha especificamente nessa área da tecnologia, os engenheiros de IA. O foco deles não é criar os aplicativos em si, e sim desenvolver os processos e métodos que garantem que tudo seja confiável, seguro e ético. Eles criam uma espécie de manual de boas práticas para as máquinas, um checklist para que tudo esteja dentro dos conformes. O Marcos Kalinowski, professor da PUC-Rio, é um desses pesquisadores. Ele é hoje uma das principais referências do Brasil no cruzamento entre engenharia de software e inteligência artificial. O Marcos coordena um laboratório, orienta alunos de pós e de iniciação científica, é editor de revistas científicas internacionais, já escreveu livros que foram finalistas do Prêmio Jabuti Acadêmico e ainda organiza grandes eventos na área de engenharia. No episódio de hoje, eu bato um papo com o Marcos sobre esse monte de coisa que ele faz e sobre a postura que o Brasil e os brasileiros precisam ter nessa corrida global da IA. E eu também converso com o Hugo Villamizar, pesquisador formado no laboratório do Marcos. O Hugo teve uma tese de doutorado premiada na área de engenharia de software e hoje trabalha no Instituto de Pesquisa na Alemanha. Eu sou Filipe Foratini, do Instituto Kunume, e no Área a gente vai te mostrar a pesquisa de ponta que está sendo feita no Brasil hoje e como isso impacta no nosso futuro. Bora para a entrevista com o Marcos. Marcos Kalinowski, bem-vindo. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Vendo sua bio, vendo tudo que você faz, tudo que você escreve, participa, organiza, como é que você organiza seu tempo? Essa é uma boa pergunta, né? Eu tenho um planejamento meta da minha semana, né? E dentro dele eu acabo instanciando um planejamento mais específico. Então tem horários ali das aulas, das orientações, espaços, né, que os alunos podem alocar, reuniões para orientação, espaços em que eu trabalho em gestão científica, né, dos periódicos em que estou envolvido, de projetos, né, para captar recursos. Espaços dedicados à organização de eventos, então são conjuntos de slots durante a semana, alguns espaços dedicados, né, para fazer um trabalho mais focado, né, como, por exemplo, revisar um artigo de um aluno, escrever, finalizar a escrita de um artigo, realizar uma revisão, períodos de foco. Claro que na iminência de um deadline, de um prazo importante, a gente encaixa outras reuniões além disso, mas de maneira geral tem slots meio pré-definidos para esse tipo de atividade. E antes de você se dedicar à pesquisa, né, você teve uma experiência longa de uns 10 anos trabalhando no mercado, né? Como é que foi isso e como que isso te influencia de alguma forma hoje? É verdade, eu passei mais de 10 anos, né, trabalhando na indústria de software, desempenhei diferentes funções, fui analista programador, fui consultor por muito tempo, abri uma empresa, tive a empresa por 9 anos. A empresa começou com consultoria e treinamentos e depois abriu também uma unidade para desenvolvimento de software, né? Eu acabei, após esse período de 10 anos, né, optando por voltar à academia, porque quando meu doutorado acabou, eu senti falta daquelas reuniões de pesquisa, do grupo de pensar nos grandes problemas da área, né, nos desafios, e eu já não estava me sentindo tão realizado assim, com a prestação de serviços, né, na área de TI, né, sem aqueles desafios de pesquisa, sem ter aquele gosto, né, de estar trabalhando em coisas, em inovação, né, na fronteira do conhecimento ali, participando das conferências, vendo as novidades o tempo todo. Então, quando o doutorado acabou, eu senti um gap ali, né, uma falta disso. Foi quando eu decidi, então, interromper a atividade da minha empresa e migrar para a academia. Então, passei inicialmente pelas universidades federais, né? E depois, em 2017, eu fui para PUC do Rio. Comecei a carreira na PUC do Rio em 2017. E eu sei que é um termo muito amplo, mas como que a inteligência artificial entrou? Como que isso virou um foco para você em termos de pesquisa, não só de aplicação?
o meu grupo ele começou a trabalhar com engenharia de software para inteligência artificial antes do termo AI Engineering se estabelecer. A gente percebeu que as empresas estavam cada vez mais, né, começando a desenvolver soluções que envolviam inteligência computacional e estavam desamparadas sobre como desenvolver essas soluções. Tá? Não haviam técnicas para especificar essas soluções, não haviam técnicas para pensar na arquitetura, no controle da qualidade dessas soluções. A gente se encontrou na própria universidade, com projetos de pesquisa e desenvolvimento, em que a gente estava desamparado em relação a esses métodos que não existiam na literatura. Então, a gente começou a criar métodos, né, por uma necessidade que a gente identificou e acredita que esses métodos, técnicas, ferramentas, né, acreditou naquele momento e depois viu que isso realmente viria a ocorrer, se mostrarem muito úteis para outras empresas, né, para poder ajudar aí no protagonismo do país mesmo, para a área de inteligência artificial, para que possam ter à disposição métodos, técnicas, ferramentas para construir soluções de IA que sejam confiáveis, éticas, sustentáveis e que tragam retorno para a sociedade. E aí tem essa coisa do encontro, né, da IA com o trabalho de engenharia de software, né? Então, hoje em dia, uma coisa alimenta a outra, né? Como é que você vê essa dança? Eu acho que são áreas complementares, né? Tem muita pesquisa aplicando técnicas de inteligência artificial para a engenharia de software, geração de código, entre outros aspectos, mas também tem uma necessidade na engenharia de software para apoiar soluções de IA em si, né? No momento que a gente tem cada vez mais as empresas utilizando, né, soluções de IA e obtendo benefícios concretos com essas soluções. Eu posso citar alguns exemplos aqui de empresas, né, e benefícios. Na Petrobras, por exemplo, nas soluções até patenteado, o Smart Tocha, ele monitora a imagem da queima de combustível, né, das tochas nas refinarias para ajustar automaticamente a injeção de vapor, otimizar a queima do combustível ali, pensando em questões ambientais e até de economia de energia. Cada uma das unidades em que essa solução foi implantada, né, com visão computacional monitorando a imagem da queima do combustível, ela gera uma economia equivalente a uma cidade de 20 mil pessoas de energia. Né? Essa solução ela foi desenvolvida em parceria com a PUC do Rio, está implantada hoje em diversas refinarias, então o benefício que isso traz, né, e cada vez mais a gente tem exemplos concretos, né, de benefícios sendo trazidos aí por soluções de inteligência artificial na sociedade. Então, o seu laboratório, que é parceiro, né, do Instituto Kunume, ele trabalha bem o desenvolvimento, né, de sistemas de IA, mas pensando na questão confiável e ética, né? Como é que funciona isso na prática? Como é que é o desenvolvimento, né, de software pensando na ética e na confiabilidade? A gente precisa pensar na especificação de quais são as necessidades daquele sistema, como é que ele vai estar atendendo em uso, por exemplo, os próprios dados afetam muito o comportamento do modelo. Então, quando você fala em ética, né, você precisa de dados que tenham uma certa representatividade, né, justa, né, com aspectos de fairness sendo considerados na hora que você pega uma amostra de dados para poder realizar um treinamento. A mesma coisa no comportamento do modelo, as inferências que ele realiza, né, precisam contemplar adequadamente diferentes setores da sociedade. Né? Quando a gente fala, por exemplo, um sistema de reconhecimento facial. Tem várias histórias também portadas, né, em matérias em jornais, reportando pessoas que foram presas por equívocos em sistemas de reconhecimento facial. E a gente sabe que, pela maneira que eles são construídos, né, existe uma diferença, né, inerente aí, da capacidade de identificar corretamente pessoas de diferentes etnias. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande ao construir esses sistemas para evitar de implantar um sistema que não trate os diferentes segmentos da sociedade de forma justa. Também pensando na confiabilidade como um todo, da solução, quem vai ser responsável pelo erro do modelo, né? Então, deixar isso claro desde o início, né? Desde a especificação, quanto que é esperado que o usuário siga o que o modelo está indicando e o quanto que ele é o detentor, né, da decisão final. Né? Isso afeta completamente a maneira como o sistema é construído. Vou dar um exemplo de novo. O sistema de monitoramento lá das imagens das tochas. A contundência dele é altíssima, porque ele toma a decisão automática, sem a interação do usuário. Então, ele precisa ter uma classificação muito adequada da situação daquela chama para poder tomar decisões que afetam o consumo energético no contexto da refinaria. Né? Já para outras soluções, talvez o modelo te dê uma sugestão, mas a decisão final, né, está nas mãos de alguém que vai ser responsabilizado por aquela solução, mas que tem total autonomia para tomar a decisão, informado pela sugestão do modelo,
mas podendo até mesmo tomar uma outra decisão. Então, a gente está tentando trazer um pouco essa maturidade para o desenvolvimento de soluções de IA, né, como que já ao longo dos últimos anos se estabeleceu muito para o desenvolvimento de software mais convencional, mas na área de IA nem tanto. Obviamente, o trabalho de AI ética e responsável tem que ser feito de uma forma ética e responsável. Uma coisa óbvia, mas que realmente precisa ser feito dessa forma, senão você deixa passar algumas coisas que podem conter erros e criar problemas para o usuário e para a sociedade de uma forma geral. Mas como é que você definiria a IA responsável, assim, confiável? Tem a ética, que acho que traz uma visão bem ampla, né? Até além do escopo do que normalmente se investiga no contexto da computação. A gente tem a IA responsável, que também tem muito a ver com desdobramento e com o uso pretendido e como que as soluções de IA estão sendo usadas e para quê no contexto da sociedade, os tipos de cuidados que a gente precisa ter para poder implantar essas soluções na sociedade. E tem a IA confiável, que eu acho que é o elemento, você foi muito certeiro aí na sua colocação, que está mais próximo da engenharia de software, né? Que a gente está tentando construir sistemas confiáveis, tá? E aí a gente teve um artigo recentemente, a gente publicou no CANE, na Conferência de AI Engineering 2024, um framework que a gente chama de Polaris. É um framework para IA confiável. Lá a gente trabalhou um conjunto de princípios do que a gente entendeu como consenso na literatura da IA confiável, né, que eram princípios de assegurar a privacidade, a segurança, a corretude funcional e também aspectos no contexto da representatividade dos diferentes segmentos de forma adequada dentro do contexto da aplicação. A gente pegou esses 4 princípios, né, e a gente fornece orientações para cada uma das fases do desenvolvimento das soluções de IA. Então, quando você está especificando, quando você está construindo o modelo, quando você está avaliando o modelo, quais são os pontos de atenção? Então, a gente fez, através de uma abordagem que a gente fez tanto uma revisão da literatura, né, das boas práticas para IA confiável, né, quanto também através de entrevistas com pessoas que estavam desenvolvendo soluções de IA para ver como que a gente trazia esse conceito para dentro do desenvolvimento. Então, a gente vê as tecnologias que estão sendo criadas no laboratório, despertando interesse, sendo usadas, a gente recebendo feedback positivo, e isso é que nos move. Assim, a gente está, até mesmo, eu diria, ajudando a estabelecer o Brasil como protagonista nesse cenário, porque a gente está criando métodos, técnicas que estão sendo usados aí em diferentes cantos do mundo, né? Acho que isso é muito, muito legal. A gente tem isso como meta, como propósito, né? Ajudar a estabelecer o Brasil não como um consumidor da tecnologia, mas como também um produtor, né, de conhecimento e de tecnologias, né, para que as pessoas possam estar construindo nas soluções de inteligência artificial. No próximo bloco, o Marcos fala da formação acadêmica em inteligência artificial e conta a visão dele sobre o papel do Brasil nessa corrida global pela IA. E eu também vou conversar com Hugo Villamizar, um ex-aluno do Marcos que teve uma tese premiada e hoje trabalha no Instituto de Pesquisas na Alemanha. A gente volta já. Nesse intervalo, deixa eu aproveitar para te contar um pouco sobre a Kunume. Somos um coletivo de pesquisa livre com mais de 200 pesquisadores espalhados por diversos estados do Brasil e alguns pelo mundo. A partir do Sul Global, a gente desenvolve pesquisas científicas com IA, alinhado aos valores humanos e com potencial de aplicação em múltiplas áreas. O laboratório coordenado pelo Marcos é um dos que recebem apoio da Kunume. Ele se chama Software and AI Engineering Lab PUC-Rio. São 37 pesquisadores, de estudantes de iniciação científica a doutores em pós-doc. O objetivo deles é desenvolver soluções de IA que impulsionam a transformação digital, sempre com foco no ser humano. Para saber mais sobre o trabalho deles, o link do laboratório no Instagram está na descrição do episódio. O objetivo de qualquer laboratório de pesquisa é formar cientistas para o mundo. E no Lab da PUC-Rio tem uma história que ilustra bem isso, a do Hugo Villamizar. Ele é colombiano e chegou no Brasil em 2017. Ele fez toda a pós-graduação na PUC, orientado pelo Marcos Kalinowski. O doutorado dele teve um baita destaque. A tese foi escolhida como a melhor do Brasil na área de engenharia de software, num evento da Sociedade Brasileira de Computação, em 2024. Hoje, o Hugo mora em Munique, na Alemanha.
onde trabalha no Fortes, o Instituto Público de Pesquisa e Tecnologia. De lá, ele conversou comigo sobre o trabalho na Europa, a tese premiada e uma trajetória cheia de mudanças de país. Ei, Hugo, bem-vindo. Muito legal ter você aqui com a gente. Você é colombiano, estudou no Brasil e hoje você está na Alemanha. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua jornada, assim, e um pouco, trazendo um pouco esses locais, assim, o que cada um influenciou aí no seu trabalho até hoje. Primeiramente, Felipe, muito obrigado aí pelo convite, né? Para mim é um prazer assim, imenso poder falar um pouco da minha história, né? Então, como você falou, eu sou colombiano, foi lá em 2017 que eu fui para o Brasil. Eu fiz faculdade lá na Colômbia, né? Trabalhei por 2 anos, quase 3, em diferentes bancos lá na Colômbia, né? Trabalhando na área de segurança da informação. E aí, meu melhor amigo, né? Ele já estava fazendo mestrado na PUC, no Brasil, no programa de engenharia de produção, né? Aí ele me comentou, né? Olha, Hugo, tô aqui fazendo PUC, Rio de Janeiro, faculdade muito boa, tem também tipo programa de informática na sua área, né? De repente seria uma boa ideia você vir para cá, né? Aprende uma língua nova, conhece pessoas novas e faz mestrado, né? Aí acabei que eu fui pro Brasil, né? Fiz mestrado, gostei muito, né? Tive uma experiência muito boa. E aí continuei com o doutorado, também deu tudo muito certo, gostei muito, né? E aí acabou que o professor Marcos Kalinowski também tinha essa opção tem uma opção de você fazer pós-doc fora, com pesquisadores que você já trabalhou. Então, de repente, seria uma boa opção para você também, sair dessa zona de conforto, né? Que já eram 8 anos no Brasil, e vai para a Europa, né? Alemanha, Munique, trabalhar com pesquisadores referentes da área. E hoje eu tô aqui, Munique, né, já faz 1 ano e meio quase, e também, tá dando tudo muito certo também. Então, basicamente, esse que tem sido a minha história aí nos últimos 10 anos, né. E você sente alguma diferença hoje na pesquisa, né, que você está desenvolvendo aí na Alemanha e como você desenvolvia no Brasil, assim, de nível de entendimento, conhecimento, aplicação? Tem uma diferença assim, né? A maior, né? Acho que tem mais a ver com a parte de recursos, né? Tô falando de políticas públicas mesmo, né? De cada país, né? De apoio para pesquisa. Assim, aqui trabalhando na Alemanha, Munique, dá para ver a diferença em termos de apoio, né? Que tem mais verba para, por exemplo, viajar e apresentar trabalhos, investimento em infraestrutura, né? Mas agora falando um pouco mais em termos de rigor acadêmico, habilidade de pesquisa, vejo muito mais talento, muito mais dedicação, no Brasil inclusive. E aí que eu fico pensando, o potencial todo que tem Sudamérica, na verdade, né? Eu também fico comparando com a Colômbia, né? Com o meu país. Tem algumas diferenças sim, mas eu vejo mais em termos de recurso mesmo, de apoio, né? Que tem de políticas públicas mesmo e de cada país, né? E falando um pouquinho da sua tese de doutorado, né, ela foi premiada nacionalmente, né? Isso foi muito interessante, foi um marco assim muito importante para mim, né? Acredito que para o professor Marcos Kalinowski também foi que ele fez parte, né? Isso foi uma pesquisa nossa, né? Mas a gente começou a pesquisar lá em 2019, né? Pré-pandemia, na verdade, foi isso, né? E naquele momento, naquela época, estava começando todo esse boom, né, de aprendizado de máquina, inteligência artificial. Então ele me sugeriu, né, Hugo, esse boom que está chegando, eu acho que isso daqui a uns anos isso vai explodir de algum jeito, entendeu? E tem muitas oportunidades de pesquisa, né? Ali que entrou de fato a orientação do professor Marcos Kalinowski, né? E meio que me mostrou aquele caminho, né? A gente estava estudando a especificação de requisitos, né, para sistemas habilitados em machine learning, né, aprendizado de máquina. E entrou aquele projeto com a Petrobras, né, uma empresa muito grande brasileira, né, nem preciso falar dela. E aí teve esse toque, né, de pesquisa e de aplicação mesmo na indústria, né. Então acabou que deu tudo muito certo, tópico novo, com pesquisa de rigor lá na PUC, e junto com isso, pesquisa aplicada, né? Então, problema real, avaliação com profissionais experientes,
E no final isso foi refletido na premiação, né, como melhor tese de doutorado na área de engenharia de software do Brasil, né, em 2023. Estou muito feliz pela conquista. E eu queria que você explicasse um pouquinho, assim, para quem não é da área, o que foi feito nesse trabalho? E usando esse exemplo, como que você vê esse trabalho aplicado em outras áreas também? A gente criou uma abordagem para especificar, né, sistemas com componentes de aprendizado de máquina, né? Isso pode ser, por exemplo, um sistema de visão computacional, pode ser um sistema que usa um algoritmo de aprendizado de máquina clássico, como classificação ou uma regressão, né, para prever o salário, um valor numérico, né? Então, o que acontece? Isso é um paradigma diferente, né, do que a gente chama de sistemas tradicionais, né, onde o desenvolvedor lá cria um conjunto de heurísticas, né, ele sabe qual que vai ser o resultado daquilo, né, então ele cria umas heurísticas baseado nos inputs, já conhece o output, né, o resultado. E nessa abordagem nova, né, de dados, de aprendizado de máquina, esse paradigma muda, né, então ali você tem uns inputs, você processa esses inputs, mas não são mais heurísticas, não são mais regras, né, que você especifica e tem com claridade desde o começo do projeto. Esses outputs, eles têm um grau de incerteza envolvido, né? Então ali tem todo um conjunto de desafios, né? Como é que, por exemplo, eu posso integrar as minhas equipes de desenvolvimento, né? Como que eu boto para falar, por exemplo, um cientista de dados a mesma língua que um especialista de domínio e que um desenvolvedor de software, né? Porque, aliás, esses projetos têm uma particularidade, né, que envolve profissionais de diferentes áreas, né? Então você tem que botar essa galera toda, né, para falar a mesma língua, né? Foi criar uma abordagem que permitisse esses profissionais todos, né, falar a mesma língua dentro do projeto, né, em termos de preocupações que eles têm que especificar desde o começo do projeto, responsabilidades, como que os requisitos vão ser documentados para que as equipes em fases posteriores possam, de fato, colaborar e trabalhar juntos. Então, foi basicamente essa abordagem que a gente criou e que hoje ela está sendo usada lá no Brasil e está sendo estendida, né, por outras equipes de pesquisa mundo fora, né, outras universidades aqui na Europa. Para quem está ouvindo a gente, está no início da carreira ou está pesquisando, eu queria que você falasse um pouco da importância de você conhecer muito a tecnologia, mas também de ter essa visão que te coloca como, por exemplo, uma coisa principal, a possibilidade dessas pessoas, esses stakeholders, conversarem. Eu acho que para pensar dessa forma tem que ter uma visão um pouco diferente. O que você recomendaria para quem está hoje estudando, pesquisando, fazer em relação a isso, assim, para poder ter essa visão do todo e do impacto disso, né? Primeiro, ter muita fonte de informação, né? Então, tipo, ler muito artigo, blogs de tech, né? Por exemplo, com opiniões não só da academia, sabe? Porque a academia, às vezes, ela é um pouco fechada, né? Então, eu acho que é muito importante você receber informações de diferentes fontes, né? Então, isso inclui consumir muito artigo, né? Que isso vem da academia, mas também, tipo, consumir muito experiências na prática, experiências que as empresas de fato estão vivenciando, né? Opiniões dos seus usuários target, né? Por exemplo, no meu caso era o pessoal envolvido em projetos de ciência de dados, né? Então, como é que esse pessoal está trabalhando hoje? Quais que são as opiniões deles em relação com o tópico que você está pesquisando, né? E outro ponto muito importante também é saber lidar com meio que resiliência, né? De repente com feedbacks não tão bons, né, no começo, e mesmo assim você acreditar no que está construindo e continuar em frente, né? Eu acho que a gente tem que saber lidar com feedback ruim e feedback bom também e saber direcionar, né, pro lado certo. Então, eu acho que a gente tem que estar muito aberto a muitas fontes de dados e a feedback bom e feedback ruim também. Na segunda parte da conversa com o Marcos Kalinowski, a gente refletiu um pouco sobre o papel do trabalho dele e sobre o que ele acha que o Brasil tem de especial para contribuir para o desenvolvimento da inteligência artificial.
O que eu sinto desse trabalho que você desenvolve e do seu grupo de pesquisa é como se fosse aquela pessoa que tá ouvindo a reunião e levanta a mão e fala assim, deixa eu ver se eu entendi direito o que vocês estão falando. E aí traz uma realidade que apresenta problemas, né, coisas que podem acontecer erradas, mas também soluções, até oportunidades também. Então, assim, como é que é esse sentimento de estar nessa posição, nesse lugar, e também de identificar pessoas, né, que estão também desenvolvendo ciência, que também tem esse traço dessa ética de trabalho, né? Uma das coisas que nos move nessa direção é um pouco o cuidado com as pessoas, porque a gente quer evitar, né, de estar disponibilizando tecnologias que possam, de alguma forma, ter consequências negativas na vida das pessoas. A gente precisa se posicionar de forma crítica, né? A gente não se posiciona só de forma crítica, às vezes a gente descobre coisas muito positivas também sobre essas tecnologias, divulga também. Recentemente, aliás, hoje de manhã mesmo, eu vi uma postagem no LinkedIn, né, criticando os modelos de linguagem, né, para geração de código e tudo mais. E no último estudo que a gente fez sobre isso, né, a gente observou que estaria tirando o prazer da pessoa de programar e tudo mais, que era uma atividade até então muito prazerosa, mas com as linguagens não seria mais. A gente fez um estudo de múltiplos casos, né, em empresas de consultoria que desenvolvem, né, a partir do momento que elas inseriram a IA generativa no seu processo de desenvolvimento. E a gente viu que a satisfação dos desenvolvedores aumentou. Por quê? Eles passaram a delegar para a inteligência artificial aquelas tarefas mais triviais, mais chatas, mais trabalhosas, e puderam focar no que realmente era interessante para eles. Então, as pessoas conseguiam entregar mais valor e trabalhar de forma mais crítica, entregando coisas mais corretas, com mais valor. Ao mesmo tempo que a gente percebe isso ajudando as pessoas, principalmente os desenvolvedores sêniores, que estão usando as LLMs para tarefas mais simples ali, a gente tem um risco social para os desenvolvedores juniores. Porque, normalmente, o desenvolvedor júnior, quando entra numa empresa, ele começa com tarefas mais triviais, repetitivas, até ser treinado para trabalhar com tarefas mais complicadas. O que acontece? O desenvolvedor sênior está começando a considerar um modelo de linguagem como substituto para esse desenvolvedor júnior. Só que a gente tem um problema social aí, porque se a gente não tiver desenvolvedor júnior hoje, a gente não tem desenvolvedor sênior amanhã, né? Então a gente tem que pensar também sempre no aspecto humano, na formação das pessoas e conscientizar as empresas que elas precisam abrir espaço para os profissionais júniores, para que eles amanhã possam ser os sêniores, né? Então isso acho que é uma questão de conscientização das empresas mesmo, né? Os números já mostram essa diminuição da abertura de vagas para profissionais júniores, né? Isso já está acontecendo agora, né? Já não é uma coisa do futuro, é do presente mesmo. Nesse contexto, até uma forma de mitigar isso do ponto de vista do profissional júnior é buscar uma capacitação diferenciada, né? Por exemplo, ingressando num programa de pós-graduação, se aprofundando em pesquisa, amadurecendo o conhecimento, né? Ao se aprofundar um pouco e adquirir essa maturidade científica adicional, acho que isso gera um pensamento crítico, né, que é justamente o que a gente está esperando desenvolver na pessoa para ela poder estar coordenando e servindo como essa força de trabalho do futuro. Então, eu vejo junto com esse momento que pode estar gerando impacto para o profissional júnior de hoje, uma oportunidade de a gente talvez fortalecer a ciência, né, e o conhecimento, a geração de conhecimento, estabelecer realmente o país com formação de recursos humanos, de pesquisadores, e está começando a desenvolver soluções mais sofisticadas mesmo. Eu vejo um mestrado, um doutorado cada vez sendo mais valorizado, e isso vai se tornar cada vez mais importante para que a gente estabeleça as nossas empresas como protagonistas no contexto tecnológico internacional. Porque cada vez mais a gente vê hoje nas grandes empresas, né, o próprio ICSE, que eu estou organizando no Rio de Janeiro agora em 2026, está vindo pela primeira vez para o Brasil em 50 anos de história do evento. É um parênteses aqui, né, super legal essa oportunidade também de ter o evento acontecendo aqui, mas nesse contexto a gente vê as empresas envolvidas na produção de conhecimento científico, né? Então a gente tem as Big Techs, claro, presentes, né? A gente tem Microsoft Research, IBM Research, né? A equipe de pesquisa da AWS, né? Da Google, pessoas presentes nos comitês de programa, na apresentação de artigos, né? Cada vez mais as empresas estão valorizando. A gente tem histórias aí, principalmente no exterior atualmente, né? De propostas milionárias, né? Para cérebros pescados na academia, né? De curso de mestrado, doutorado, pelas contribuições que eles geraram nesse contexto. É uma possibilidade de você gerar uma contribuição autêntica sua, né? Uma contribuição intelectual relevante sua, marcar o seu nome ali com uma contribuição que veio de uma
dissertação de mestrado, que veio de um contexto de um trabalho mais profundo de doutoramento, né? E que talvez, além da própria jornada, que eu acho que amadurece muito. Hoje, um mestrado, um doutorado, ele gera um amadurecimento na pessoa, porque ele exige um conjunto de soft skills para você poder concluir ele com sucesso. Você vai ter que colaborar com colegas, né? Você vai ter que saber trabalhar em equipe, trabalhar em grupo, você vai ter que saber apresentar bem os seus trabalhos, vai ter que redigir bem os seus trabalhos, comunicar claramente as ideias. São várias habilidades que transcendem o aspecto técnico. Então, e as empresas cada vez mais estão valorizando isso, não só pela contribuição efetiva, mas também pelo próprio perfil que se cria no contexto dessa experiência. E o que você vê de Brasil, do ponto de vista da nossa forma de fazer? Você acha que tem alguma coisa do trabalho que a gente faz aqui que é específico do Brasil e que a gente pode oferecer para o mundo um pouco diferente do que é feito lá fora? Eu acredito muito no Brasil, na criatividade do brasileiro, no talento do brasileiro, na força de vontade, no engajamento do brasileiro para trabalhar em coisas que têm um propósito mais amplo, na motivação deles para fazer a diferença. Talvez por termos um país em desenvolvimento, isso cria, às vezes, uma cultura em que as pessoas querem se engajar para ajudar a desenvolver. Né? E isso é uma coisa que eu não percebo da mesma maneira em nenhum outro lugar do mundo. No meu laboratório hoje a gente tem quase 40 pesquisadores e super engajados e se animam com a própria narrativa de fazer parte de um movimento desses, né? De capacitar o Brasil, de tentar fazer a diferença por aqui, de transformar o país num produtor de tecnologia, mas ainda prevalece muito o complexo, né, de vira-lata. Infelizmente, a gente percebe muitas vezes um aluno brilhante saindo do Brasil para ir fazer um doutorado fora, e você vai refletir, poxa, mas as nossas universidades aqui têm cursos de doutorado muito melhores do que o que essa pessoa foi fazer fora, né? Só pela questão de fazer fora, né? Mas a gente está mudando isso, acho que cada vez mais o Brasil está passando a atrair também talentos, né? A gente tem recebido pessoas de fora, estudantes tanto no contexto latino-americano, Colômbia, tudo mais, visitantes vindo da Alemanha, passar um tempo no grupo. Então, a gente está percebendo isso. A gente precisa ter um cuidado quando a gente se posiciona nas nossas colaborações internacionais. A gente tem que ter sempre um posicionamento que seja de igual para igual. Nunca aquele posicionamento, eu vou fazer de tudo para agradar o meu colaborador internacional do país desenvolvido XYZ. Vou mandar alunos para lá, eu vou para lá trabalhar para ele de graça. Não. Né? Se aluno vai, aluno vem. Né? Se recurso vai, recurso vem. Tá? A colaboração, né, se ela resulta em algum resultado, o resultado é compartilhado entre as duas partes. Não é um resultado de lá em que o brasileiro colaborou, é um resultado dos dois países compartilhado. Então, essa postura é importante que a gente tenha sempre. Que o aluno sinta orgulho, que o aluno não saia de uma universidade de excelência brasileira para uma universidade mediana no exterior e acredite que esteja fazendo um movimento positivo. Né? Que ele reconheça, não, a gente tem excelência aqui, eu vou fazer aqui, e eu vou fazer a diferença daqui, vou fazer meu doutorado no Brasil, vou publicar nos melhores veículos do mundo, eu vou ser mais citado do que o pessoal que está fazendo sua pesquisa nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, seja onde for, e a gente tem como fazer isso. Vamos estabelecer essa cultura, a competência em ciência, a cultura em ciência aqui dentro do Brasil, né, para que as pessoas possam estar efetivamente se capacitando aqui, desenvolvendo, estabelecendo essa cultura para que a inovação gere desenvolvimento aqui. Eu costumo dizer, e eu reforço isso em qualquer mesa de chopp, eu repetiria a mesma coisa, eu não sairia, né, do Brasil para fazer pesquisa em outro país, nem que me oferecessem 10 vezes o meu salário, né, porque aqui eu tenho um propósito no que eu estou fazendo. E esse propósito ele não tem preço. Para fechar o episódio de hoje, eu vou repetir uma pergunta que eu tenho feito nas outras gravações. A gente tem escutado muita gente falar sobre o medo, né, do impacto, o medo do desemprego, como que as pessoas estão vendo isso impactar a vida deles, e eu queria que você falasse um pouco para essa turma, assim, né, que na verdade é todo mundo, né? Alguma dica, sabe, quem está trabalhando hoje numa organização e está vendo AI se aproximar, se espanta com as soluções e se encanta também e questiona como que vai ser o seu próprio futuro, né, trabalhando ali naquela posição com a AI cada vez mais útil. O que você fala para essa pessoa? Eu acho que buscar a capacitação, o letramento na inteligência artificial, a capacitação,
na inteligência artificial, no uso das tecnologias, pelo menos, né? Se você está no mercado, você não vai ter como escapar de usar, pelo menos, essas tecnologias para tentar te auxiliar no ganho de produtividade, né? Eu acho que o ser humano ele vai continuar sendo uma peça fundamental para as grandes soluções que a gente vem a construir. E eu acho que a gente está distante da inteligência artificial substituir o ser humano na compreensão do contexto, na conscientização do problema, até mesmo, às vezes, aspectos como a empatia, né? Aspectos humanos mesmo, né? De inteligência emocional, né? Que nós estamos, nem todos, né? Estão preparados assim, para lidar com inteligência emocional, mas a gente reconhecer nossas emoções, saber gerenciar nossas emoções, né? Isso acho que vai se mostrar muito importante também, né? No momento que a gente lida com inteligência artificial, acho que a inteligência emocional é algo que vai ser muito importante, que é justamente o que permite a gente, quando a gente está numa reunião e se irrita com algo, de não levantar, bater a porta, né? Porque a gente sabe, a gente precisa gerenciar nossas emoções, se portar de certa forma, em certos contextos, né? Que é uma coisa muito da natureza humana, né? Acho que nisso a gente ainda está distante, né, de trazer essa inteligência emocional para as máquinas. Para as pessoas, acho que elas devem se capacitar e tentar entender como que elas podem usar as soluções no seu dia a dia e, idealmente, né, pelo menos brincar um pouco com ser produtor de tecnologias e não só usuário. Então, quem tiver essa oportunidade de uma capacitação nessa direção, eu recomendo isso fortemente. E vai estar ajudando, né? Isso em larga escala ajuda o país a se estabelecer também, em larga escala, não como consumidor, mas como produtor de tecnologias. No próximo episódio, eu vou conversar com um cientista que acredita numa outra vocação do Brasil nessa corrida tecnológica: a de fazer mais com menos. Ele trabalha com computação de alta performance, desenvolvendo soluções para que várias áreas do conhecimento tenham acesso à IA, rápida e eficiente. O Área é um podcast do Instituto Kunume, produzido pelo Estúdio Novelo. Está disponível em todas as principais plataformas de áudio e também no YouTube. Siga o podcast para não perder nenhum episódio. A pesquisa e o roteiro são do Leonardo Aquino. O tratamento de roteiro é do Vitor Hugo Brandalize e a produção é da Ashley Calvo. A montagem desse episódio é da Luísa Silvestrini. A sonorização e mixagem são da Mariana Leão e da Júlia Matos. A trilha sonora original é da Estela Nesrini. A direção de locução é do Rodrigo Alves. Nós gravamos a entrevista e a locução deste episódio no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. A direção executiva do Estúdio Novelo é da Marcela Casaca, a gerência de parcerias é da Luísa Sade e a gerência de produto é da Juliana Jäger. A coordenação de produto é da Bia Ribeiro, que também faz a distribuição dos episódios com o apoio da Isabel de Santana. Eu sou o Felipe Foratini e te encontro no próximo episódio. Até lá!